Creio que todos presentes aqui, né? A maioria de nós também já participou, né? E participa ainda, né? Do ciclo de oração. Temos testemunhos maravilhosos para poder dar. Creio que se cada um de nós pudesse dar testemunho das orações que foram feitas e de todas que foram respondidas, a gente não teria tempo suficiente para poder falar, porque foram muitas, centenas de bênçãos recebidas, amém? Quero também passar a oportunidade para Maria Perpétua, que foi a presidente, né, do ciclo de oração, uma das fundadoras do ciclo de oração, quando tudo iniciou, para falar um pouquinho para a gente, amém? Eu cumprimento também a amada Igreja Santa e Gloriosa Paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer, minhas queridas, amadas irmãs, irmãos, crianças e jovens, que o Senhor é conosco todos os dias de nossas vidas. E hoje eu me encontro tão alegre, me encontro até um pouco emocionada. Estou fazendo aqui de durona mesmo, para mim eu não chorar, para mim não derramar as minhas lágrimas, porque o meu motivo, aleluia, de chorar de alegria, por ver como o Senhor é maravilhoso para conosco. E eu posso contemplar a maravilha de Deus, a beleza do Senhor. E esse Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso amor. Nós dedicamos a Ele todos os momentos da nossa vida, porque Ele sempre foi e sempre será. E no dia 7 de outubro de 1992, quando nós reunimos com pequenas numerações de pessoas, e só tinha os culto. E o falecido pastor Zé Biano, nesta época, ainda não era pastor, era apenas dirigente dos cultos. E a irmã Maria Olívia também, do mesmo jeito. Eu nem sequer estava começando a caminhar para o Senhor, quando o Senhor sugeriu que era para que nós levantássemos o ciclo de oração, que as mulheres viessem orar para que a igreja tinha um grande crescimento. E aí nós fizemos aquela reunião e disse, como vamos orar? Não tem pessoas suficientes para levantar a oração. O pastor Biano falou que era para nós levantar a oração com quem tivesse ali naquele local. E aí chama um, eu não posso porque tem criança pequena, chama outro, eu não posso porque trabalho fora, e por aí foi. Aí o Senhor sugeriu, a irmã Maria Olívia estava disponível, a falecida Maria Olívia estava disponível. Eu também, o Senhor me concedeu essa rica oportunidade, que estava também disponível. E a falecida Florentina, que é a mãe da Maria, né? A sogra do Reginaldinho, nós três demos as mãos. E quando o pastor levantou a mão e orou ao Senhor para bem nos abençoar, eram 3 mulheres que estavam dando as mãos, e o Senhor falou que onde estivesse 2 ou 3 mulheres, 2 ou 3 pessoas reunidas aqui naquele local para abrir esse trabalho, Ele estava presente. E nós demos as mãos, 3 pessoas, 3 mulheres, e fomos orar, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e foi chegando pessoas necessitadas. E o Senhor começou a realizar obras maravilhosas, curando, e a pessoa ia, aleluia, para receber a cura e aceitava Jesus como Salvador, aleluia, e a obra foi crescendo. E hoje eu estou vendo aí mulheres corajosas. Quando a irmã no início disse que 9 anos eu ministrei o ciclo de oração como presidente, porque não tinha outra pessoa, oh glória. Quando o Senhor abriu a porta, começou a chamar as mulheres corajosas para trabalhar nesta obra. Hoje vocês verem aí quantas que estão trabalhando, quantas que já trabalharam, quantas que já partiram para o Senhor. E aqui nós estamos, eu estou, para agradecer esse Deus e dizer, minha querida e amadas irmãs, igreja do Senhor, caminha, porque quando findar aqui na terra, lá no céu nós vamos continuar, no nome de Jesus. E nessa caminhada, irmãos, eu só tenho que agradecer. Muita luta, muito choro, muitas das vezes queria até desistir, mas o Senhor fala comigo, persevera, porque perseverar até o fim será salvo. Amém? Que a igreja possa estar sendo abençoada, porque eu creio que Deus está aqui. E mais uma vez eu quero agradecer a todos os convidados, todos que estão aqui presentes, que já congregaram, que também saiu por os ministérios, que estão nos caminhos do Senhor. Seja a bênção de Deus e a luz divina de Cristo ilumine seus passos, abençoe seu ministério, abençoe sua família, suas vidas, e assim nós vamos caminhando até o Senhor vier nos buscar a igreja dele. Amém? Que o Senhor possa estar se abençoando em nome de Jesus, e eu agradeço essa rica oportunidade por mais uma vez, no nome do Senhor.
Amém. Que bênção, que glória. Quero convidar aqui também agora a pastora Silvana. Passar a palavra para ela agora. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente a pastora Graziele, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Você que pode, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pelos 33 anos do Círculo de Oração. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessas mulheres de Deus, que quando eu ainda era apenas uma adolescente, essas mulheres já oravam e clamavam ao Senhor para que a obra do Senhor permanecesse de pé. E certamente, eu ainda uma adolescente, Deus já havia um plano na minha vida. Eu ainda no ventre da minha mãe, Deus já havia preparado para que nesse momento o Senhor estivesse me levantando e me levantou como presidente da obra do Senhor. Não é para minha glória, nada. Eu sou a menor na casa do Pai. Na verdade, eu não sei o que Deus viu em mim, mas Ele me colocou de pé e tem me sustentado de pé na frente dessa obra. Porque um dia, vocês mulheres, oraram, pagaram um preço para que as portas dessa igreja permanecessem abertas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Talvez vocês oraram e nem sabiam que um dia eu estaria aqui. Eu era apenas uma menina adolescente, 13 para 14 anos, pelo tempo que tem o Círculo de Oração. Era uma menina magrela, dentuça, que estava estudando, a qual sofria tantos bullies na sala de aula, porque hoje fala-se bullying. Naquela época nem falava isso, mas o Senhor já havia planos na minha vida, porque essas mulheres dobraram os joelhos e clamaram em favor desta obra. E se hoje eu estou aqui à frente da obra, é porque mulheres clamaram a Deus. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, me chamou pelo meu nome, Silvana. O cajado é para estar na sua mão, para você liderar esse povo, para que esse povo marche, para que esse povo venha marchar. Não é para olhar para trás, é para olhar para frente. Não é para olhar pelas lutas que já passaram, não é para olhar pelas lágrimas que já derramaram, mas é para olhar em todo o tempo o quão fiel Deus foi conosco e é conosco até hoje, em nome de Jesus. Então eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, mulheres que estão aqui, outras que já passaram também por esse ministério do Círculo de Oração e não puderam estar, mas que a boa mão do Senhor continue sempre estendida sobre a vida de cada uma de vocês, que sempre pagaram um preço. E eu estou de pé, nós estamos de pé, amém, irmãos? Nós estamos de pé, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada ministério aqui representado nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos visitantes. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem pagado o preço para que esse ministério permaneça de pé. Barão, Santa Bárbara e a congregação em Boa Vista. Deus tem sido fiel conosco todo o tempo, e não é para parar de orar, porque é em todo o tempo, porque a palavra diz aos nossos corações que nós temos que orar sem cessar. Não é para parar de orar, é para orar em todo o tempo, é para buscar ao Senhor, é para orar. Então não é tempo de murmurar, é para orar, é para falar com Deus. Que façamos uma oração sincera ao Senhor. Podemos talvez não saber falar palavras lindas, maravilhosas, mas o Senhor sonda e conhece o coração de cada um de nós e a oração que sai dos nossos lábios. Então eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, pela igreja do Senhor. Eu louvo a Deus, porque mulheres, homens pagaram o preço para que essas portas
permanecessem abertas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. O Senhor continuará a falar conosco através da palavra ministrada, porque o Senhor já falou conosco através da vida de cada um irmão, através de cada louvor entoado. O Senhor já falou conosco e Ele continuará falando conosco, usando a serva dEle, a pastora Graziele, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos levantar nossas mãos, sem ira e sem contenda. Ore em favor da serva do Senhor, para que Deus venha ministrar aos nossos corações aquilo que Deus já ministrou ao coração da pastora, para que nós sejamos pessoas melhores na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venhamos ouvir aquilo que nós queremos para massagear o nosso ego, mas aquilo que vai nos mudando e nos transformando até a volta do Senhor, em nome de Jesus, até Ele nos chamar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já falou nos nossos corações nessa noite, por cada família aqui representada, por cada ministério aqui representado, por cada louvor entoado. Pai, nós já ouvimos a Tua voz e nós te pedimos, ó Deus, que continue a falar aos nossos corações através da vida da Tua serva, Pai, a pastora Graziele, a qual nós já temos a certeza que o Senhor já ministrou a Sua palavra em seu coração. Fale conosco, Pai, essa noite, para a glória do nome do Senhor. E enquanto, Pai, a Tua serva ministra a palavra do Senhor, eu te peço com humildade que guarda os seus, guarda o seu ministério, guarda a sua família, em nome de Jesus, debaixo da Sua potente e poderosa mão. Guarda todos, Pai, em nome de Jesus. É a oração que fazemos a Ti com humildade nessa noite, em nome de Jesus, amém? Receba a serva do Senhor com as palmas e as glorificações, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Todos felizes com o Senhor Jesus, amém? E é notória a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, amém? E que estejamos atentos, corações receptíveis e ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Como é bom servir a Deus. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas a palavra dele é bem clara: eu escolhi a vós. Somos teus filhos, teus servos. E eu também já fiz parte deste ministério. E ver a irmã Hilda me fez lembrar tantas coisas. Que Deus continue abençoando a vida da senhora. E fruto do trabalho da senhora, do saudoso pastor Osmar, quando viemos para aqui, meu pai já falou aqui, a igreja era na avenida, e eu estava grávida da minha filha Raquel. Hoje ela tem 22 anos. A irmã Maria Perpétua também nos recebeu com muito amor e carinho. Então, sim, a gente honra essas pessoas. E que você também tenha esse coração grato ao Senhor. Porque é preço que é pago pela oração. E a oração, ela pode muito em seus efeitos. E quando a pastora Silvana me passou o tema, né? Tudo pode ser mudado pela oração. E está até aí, né? Estava aí no Data Show. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
E eu pedi ao Senhor uma palavra. E a irmã Aparecida confirmou aqui. Nós vamos falar do rei Ezequias aqui nesta noite, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la no livro de 2 Reis, o capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. O tema na minha versão, ela diz: o rei Ezequias é curado. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não escapará. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te de mim, que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. Não posso esquecer aqui também, da nossa irmã Maria Naldinho Pereira também, que nos recebeu aqui também com muito amor e carinho. Amém? Irmãos, todos nós conhecemos a história desse rei. É bastante conhecida por esta oração. É uma oração que mudou o curso, mudou o seu destino, mudou a sua sorte, mudou a sua história. E dizer que Ezequias tinha um lar exemplar, porque nós, nos tempos de hoje, a gente obedece a palavra, porque nós que somos, mães e pais, nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. E Ezequias, o pai dele era perverso. Ele não tinha esse exemplo em casa. O rei Acás era feiticeiro, fazia tudo enquanto era maldade, era idólatra, não servia a Deus. Mas Ezequias, ele não quis seguir os passos do seu pai, porque ele tinha um caráter íntegro diante de Deus, e ele queria fazer diferente, ele queria honrar ao Senhor. E quando Ezequias ele começa a reinar em Judá, ele tinha apenas 25 anos de idade. A gente sabe que tem outros reis que começaram até mais novos, mas Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. E fala também, que ele reinou aproximadamente 29 anos. Então, consequentemente, morreu aos 54 anos. E ao nosso olhar, novo, não é isso? Só que nós, a nossa irmã Adriana até falou aqui, todos nós vamos passar pela morte, mas nós não estamos preparados para ela. A gente não sabe, nós estamos aqui em um culto de celebração ao Senhor, 33 anos, em celebração do aniversário do círculo de oração. Mas quando este culto terminar, quando sairmos, a gente não sabe. Poderá ser o último louvor, a última pregação, a última canção para alguém. Mas no fundo a gente fala: Jesus, tem misericórdia. Por isso que nós temos que viver, queridos, uma vida de temor e santidade ao Senhor todos os dias.
viver o dia de hoje como se fosse o último das nossas vidas. E meditando nessa palavra, Ezequias, ele recebeu uma palavra dura. Quando o profeta Isaías vai até ele e diz: o Senhor manda te dizer, coloca sua casa em ordem porque você vai morrer. E nós queremos ouvir sempre, Deus tem bênçãos para você, Deus vai te honrar, seja forte, seja corajoso. Mas quando é um puxão de orelha, muitas vezes a gente não aceita. E Ezequias, ele tem palavras para orar e falar a Deus. Vai dizer: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que é reto aos teus olhos. Olhando para dentro de nós, será que nós conseguimos fazer essa oração para o Senhor? Eu ando diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e eu faço o que é reto aos seus olhos. Será que a gente pode dizer isso? Porque ser crente, cristão dentro da igreja é muito fácil. A gente chegar para um culto, dobrar o joelho, orar, adorar, celebrar ao Senhor. Mas e da porta para fora, lá no meu trabalho, lá na escola, aonde eu vivo, onde eu ando, o que as pessoas podem olhar e dizer ao nosso respeito? Será que eu tenho dado testemunho de servo e serva do Senhor? Porque às vezes, irmão, o coração da gente dói. Você sair aí e você ouvir, e às vezes você vê pessoas que muitas vezes estão na frente de trabalho, na obra do Senhor, fazendo coisas que são incorretas, escandalizando a obra do Senhor. E foi falado aqui, Jesus está às portas. Os sinais estão claros para todo mundo ver. Eu achei que depois da pandemia o povo ia acordar, ia despertar para a igreja. Mas muitas vezes foi ao contrário, as pessoas se dispersaram. E a palavra de Deus é bem clara para nós, que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Casando, dando-se em casamento, que diz a palavra. Mas uma hora a conta vai chegar. Como nós estamos nos comportando? Nós precisamos mudar a nossa postura, a nossa conduta e o nosso caráter. Para dizer: Senhor, eu tenho andado diante de ti com fidelidade, com um coração reto, íntegro diante do Senhor. Olha para mim, porque os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo. Nós não estamos sozinhos, porque Deus declarou, Jesus declarou para nós: eis que estou convosco todos os dias. Não é só no dia da sua aflição, da tribulação, é todos os dias. No momento de alegria, de tristeza, de choro, de lamentação, mas Deus está conosco o tempo todo. O salmista declara: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face?
até no mais profundo do abismo, lá estás. Se nós olharmos, né, para a nossa idade, aí, desde quando você se converteu a Cristo, eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade de crescer em um lar evangélico. Quantas coisas o Senhor fez e continua fazendo por nós. A gente muda, o Senhor não, Ele permanece o mesmo. E nós devemos mudar para melhor. Ser uma geração apaixonada por Jesus. Que glorifica o Senhor Jesus em todo tempo, onde quer que esteja. E Ezequias, ele ora ao Senhor. E a palavra fala que ele chorou amargamente. E quando ele estava ali acometido daquela enfermidade, daquela úlcera, o único consolo que ele tinha, ele se volta para a parede e ali ele ora e chora amargamente. Mas a palavra do Senhor fala que ainda o profeta Isaías não tinha saído. Ele estava indo embora lá, vai caminhando pelo pátio. O Senhor fala com ele: Isaías, volta lá. Porque eu ouvi a oração de Ezequias. E eu vi as suas lágrimas. Diz para ele, eu vou dar ele mais 15 anos. E ainda vou livrá-lo da mão de Senaqueribe. Porque Ezequias, ele estava enfrentando também um momento de guerra. Aos olhos dele também era impossível vencer esse exército de Senaqueribe. A cidade cercada. E ainda recebe notícia: põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. Que dura a palavra. O que ele esperava primeiro? Eu vou te livrar da mão do inimigo. Pelo contrário, conserta a sua casa, põe em ordem, porque você vai morrer. Imagine um profeta apontando isso para a gente hoje. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. No íntimo, gente, a gente fala: está repreendido em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus. Eu falo porque eu já orei uma vez, a pastora Cida, né, os irmãos aqui lembram, quando eu queria engravidar novamente. Minha filha está aqui hoje. Raquel, levante sua mão aí. Lá, minha bênção que Deus me deu. Hoje com 22 anos de idade, mas quando ela estava com 10 anos de idade, ela ficava me pedindo um irmãozinho. Então, eu fui fazer os exames primeiro para depois engravidar. Eu falei com o Tiago: eu vou arrumar mais um filho. Ele falou assim: é você que sabe. Quando eu chego lá, doutor Marco Aurélio, eu gosto dele. Ele fazendo ultrassom, ele desfigurou o rosto. A gente pensa até coisa ruim. Ele desfigurou o rosto e que eu fiquei sem graça. Mas Jesus tem misericórdia. Ele disse que meu útero estava tomado de miomas e não tinha como eu gerar mais filhos. Porque quando eu tive ela, ele até falou que meu útero era torto. Então ele falou assim: Grazi, não tem como você gerar mais filhos. Seu útero está tomado de miomas. 4 miomas já estavam do tamanho de uma laranja, para os irmãos verem. E fora os outros pequenos, ele me mostrou no ultrassom. Ele falou assim: aperta aqui. Na hora que eu punha a mão, eu sentia os miomas. E ele falou assim: agradeça a Deus por usar a sua filha para salvar a sua vida. Porque eu estou com uma paciente que vai fazer cirurgia com apenas um mioma. Uma hemorragia terrível. Você com esses tantos de miomas. Eu não tive hemorragia, irmãos, não tive nada, não sentia nada. E eu orei ao Senhor, que eu queria engravidar, e pedi ao Senhor para me curar, porque Ele tem poder para curar. Eu falei: Senhor, o Senhor pode fazer sumir esses miomas do meu útero. E Ele disse: se você tentar engravidar, é 60% de chance de aborto, e vai morrer você com esse menino e tudo. E eu gordinha, né, irmãos? Magrinha, porque sempre que eu engordei, hoje eu estou com 48 quilos, imagina antigamente.
Irmãos, eu orava, né? A igreja me ajudava, a oração, a gente orava. E um dia no meu quarto eu falei, Senhor, eu quero uma resposta. O Senhor sempre fala e eu quero uma resposta. Eu abri a Bíblia, eu ali orando e chorando. Sabe o que saiu? Engole teu choro. Era isso que eu queria ouvir? Mas eu aprendi a descansar no Senhor. Engole teu choro. Haverá recompensas para as tuas obras. Ou seja, o que eu entendi? Filhos espirituais. Amém? E tirei o útero, né, há 12 anos, né, atrás. E correu tudo bem. Mas a gente chora. Porque a gente quer ver muitas vezes um milagre, quer coisas diferentes. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E é o melhor dele que nós temos que querer. Às vezes nós estamos orando, nós estamos buscando por algo que não é da vontade do Senhor. Uma coisa que eu aprendi também na caminhada com o Senhor, nós vemos o nosso presente. Nós estamos vendo o presente, Deus já viu o nosso presente e já está lá no futuro. Deixe nas mãos do Senhor. Tenha uma vida de oração. E quando Deus manda dizer, né, para Ezequias colocar em ordem, e depois você também pode ler na sua casa, nós vemos que aproximadamente 3 anos depois, né, da profecia de Isaías sobre a vida de Ezequias, ele tem um filho, um rapaz, né, que se torna também rei, que se chama Manassés, que está no capítulo 21 do 2º Reis. E ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E foi um dos piores reis que teve na face da terra. Olha que engraçado. Quando a gente olha, né? O pai, o avô dele era perverso. O pai dele consertou a casa de Deus, tirou a idolatria, mudou a história, fez aquilo que era agradável, aquilo que era reto. Mas Manassés foi pior do que o avô dele. Sacrificava crianças, inclusive sacrificou o próprio filho a outros deuses. Olha para Jesus. Nunca vai te decepcionar. Nunca erra, nunca nos abandona. Ele é conosco o tempo todo. Ele é fiel para conosco. E uma coisa também que me chama a atenção, que Ezequias também, ele se engrandece um pouco, ele se exalta. Se eu não me engano, em Crônicas vai falar um pouco sobre isso. Que ele se exalta um pouco, por quê? Porque Deus me falou e eu vou viver 15 anos. Então ele achou que estava tudo bem, que ele não tinha que fazer mais nada. E ele leva também na sua casa. Nós devemos também vigiar nisso. Quem que nós colocamos na nossa casa, para quem que a gente mostra a nossa casa. A palavra de Deus vai falar aqui que os mensageiros da Babilônia, eles vão até o rei Ezequias, que vai dizer aqui em 2 Reis 20, capítulo 12. Nesse tempo, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do teu tesouro: a prata, o ouro, especiarias, óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías volta lá.
foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Isaías era o profeta mesmo de Deus. E por Ezequias ter ouvido também essa outra palavra que Deus falou através da boca de Isaías, ele tinha que ter colocado em ordem a sua casa. Porque foi profetizado, e em Jeremias vai falar lá que aconteceu. Você recebeu uma palavra e falar que os filhos, os homens seriam castrados, não poderiam mais, gerar filhos. Mas o que ele disse? Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Haverá sim, se seu olho continuar em Cristo Jesus. Você continuar clamando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o rei Manassés, no seu reinado, ele manda partir, serrar o profeta Isaías no meio. É tão bom quando você vai estudar a palavra de Deus e a gente tem fé no nosso coração de você ver o que os apóstolos, os profetas passaram, mas não negaram a fé em Cristo Jesus. Quantos às vezes no meio de amigos, no meio social, tem vergonha de dizer que é cristão? Jesus está voltando. E muitas vezes é bom a gente até declarar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque está um caos. Jesus está voltando, irmãos. E para você que se encontra afastado também dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. Coloque em ordem a sua casa. Você que ainda não reconheceu Jesus, que Jesus nos aceita. Ele está de braços estendidos para nós. Porque a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Ele morreu na cruz, não foi só para crente, não. Para o mundo inteiro. Deus enviou o seu único filho Jesus para morrer na cruz, para que todos tenham vida eterna. Não é para perecer, mas é para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Coloque em ordem a sua casa.
pelo outro, se nós pararmos de falarmos mal um dos outros e começarmos a orar e profetizar sobre a vida do nosso irmão, sobre a casa dele, a família dele, você vai ver a diferença, o mover de Deus sobrenatural sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa, ó Deus, com a sua glória. Declare isso. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa, ó Deus, com a sua glória. Entra na minha casa, vai lá, Deus, com a sua glória. Entra na minha casa, ó Deus, com a sua glória. Como fez na casa de Obed-Edom, muda minha história, entra com a tua glória. Como fez na casa de Obed-Edom, muda minha sorte, vem com sua glória. Vem com sua glória, vem com sua glória, vem com sua glória, vem com sua glória e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Deus e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Aleluia, Deus. Vem Deus, vem Deus, vem Deus e refaz tudo novo, tudo novo, tudo novo e refaz tudo novo,
Deus nos dá mais uma oportunidade. Quando eu disse aqui que Ele nos aceitou há muito tempo e continua nos aceitando, Ele continua de braços abertos. Aqueles que se encontram afastados dos caminhos do Senhor, você ainda tem a oportunidade de voltar. Porque é algo que eu sempre gosto de dizer, que a porta é estreita, mas ela ainda continua aberta para você. E para você que ainda não reconheceu Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, Ele é o caminho. E se você escolher, será bem sucedido. Muda o curso da sua história. Deixa Deus entrar na sua casa, a sua casa física também. Mas a história de Ezequias também nos chama para a casa espiritual, é olhar para dentro de nós, para o nosso coração, que é enganoso muitas vezes. Mas o Senhor, Ele nos dá um espírito e espírito reto. E você que encontra também na vida torta, está dentro da casa de Deus, mas também o coração fora, longe. Declare: entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, muda minha história, muda minha sorte, muda minha maneira de falar, de andar. Eu quero ter um caráter igual ao teu, Deus Todo-Poderoso, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que andar de acordo com a vontade dEle nas nossas vidas. Declare isso: entra na minha casa, de todo o seu coração. Declare isso: entra na minha casa, com a sua glória, em nome de Jesus, Deus. O Senhor é o Deus que se inclina para se ver o que se passa aqui na terra. E sabemos que Tu és o Deus também que anda no meio da igreja, olhando para cada um de nós. Os nossos irmãos muitas vezes não sabem o que passamos, o que vivemos, mas o Deus Todo-Poderoso está contemplando. Ele está te vendo. Ele ouve a sua oração. Ele colhe as tuas lágrimas. E no momento certo a vitória vem. Vem, Deus, vem, Jesus. Espírito Santo de Deus. Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa, vai lá, Deus, com a sua glória. Entra na minha casa. Faz uma faxina, Senhor, na nossa casa. Tira toda sujeira, toda impureza, Senhor. Muda a nossa história, muda a nossa sorte. Tu és o Deus que muda destinos, mesmo em meio ao caos. Mas se elevarmos os nossos corações, a nossa oração a Ti, tudo pode ser mudado pela oração. Aumente, Pai querido, a nossa fé. Tira do nosso meio, do nosso coração, toda a incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Mas levanta uma geração comprometida com o Teu reino. Uma geração comprometida com o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis aqui os Teus filhos. Somos o Teu exército, Senhor. Tu és o nosso general e a ordem é para marchar.
É para amassar, não é para parar, é para amassar. Damos a Ti a liberdade, Senhor, de conduzir a nossa vida, de reinar em nós. Que caia por terra todo eu, todo orgulho, toda soberba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma nova história escrita pelo dedo de Deus para cada um de nós.
não fazer nada de nós mesmos. Porque o Senhor, ó Pai, que está no comando de nossas vidas. É o Senhor que entra com as providências divinas, Pai, em nossas vidas, nos lares, nas famílias, nas nossas crianças. Abençoa nossas crianças, Pai. As livrando, ó Pai, de todo mal, Senhor Deus. Hoje estamos aqui, Pai, na idade que já estamos, ó Pai. Mas a tua palavra diz que ainda na velhice, Pai, nós daremos fruto. E nós estamos aqui orando, Pai, que venha mais frutos, ó Pai. Hoje estamos, amanhã, Pai, não será nós. Serão as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos filhos, nossos netos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Sara essa nação que geme e chora, Pai, lá fora. Abençoa os 4 cantos deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigada, Pai, pelos teus cuidados, pelas tuas providências divinas sobre nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, Deus Consolador de nossas vidas, renovador. Obrigada porque o Senhor prometeu, meu Pai, que enviaria o teu Espírito Santo Consolador e não os deixaria aqueles homens que te acompanharam órfãos. E nós também, Pai, não somos órfãos, ó Pai, porque nós podemos sentir a presença do teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, Pai, entrando com as providências divinas dele, Pai, ao nosso favor. Mas é para aquele que busca e crê e que persevera e que não desista jamais. Não desistir, meu amado irmão. Não desistir jamais, minha amada igreja. E nós estamos aqui todas as quarta-feiras, todos os dias de nossas vidas, orando por nossas vidas, pelas suas vidas, por todas as famílias. E ore por nós também, porque nós também somos carentes das orações de vocês. Se estamos de pé também, porque vocês também têm orado por nós. E o nosso Deus, amada igreja, creia tão somente, Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. E quando você ora com fé, com o coração quebrantado e contrito, as nossas orações são alcançadas longe, muito longe. Nós não podemos alcançar, mas o nosso Deus pode alcançar. E Ele olhar para dentro de mim e de você, achar graça em nós, achar graça em nós. Eu sempre digo, deixar aqui um bom legado, mas também levar um bom legado para o Pai Todo-Poderoso, para quando olhar para mim e para você, amada igreja, Ele vai olhar e nós vamos estar lá, no meio daqueles poucos chamados e escolhidos do Senhor. É preparar, igreja, prepara, igreja, que somos nós, para a vinda do nosso Pai Todo-Poderoso, buscar a tua igreja, para estar na glória. Obrigada por este momento maravilhoso, Pai, por cada irmão, cada pastor, cada igreja, Pai, que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite, se alegrando, Pai, conosco por estes 33 anos. É muita caminhada, não é um mês, não é um ano, Pai, mas para nós não é eternidade. Para nós, ó Pai, é uma alegria, um prazer muito grande, ó Pai, de estar caminhando a cada dia para a tua casa, Senhor Deus, para poder buscarmos juntos, Pai, numa só fé, um só propósito, ó Pai, de te adorar, de glorificar, exaltar o teu santo nome, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer, a cada um de vocês que esteve aqui na igreja. Muito obrigado pelo apoio de vocês. A pastora Graziele, o pastor Américo, minha neta, que está aí com meu bisneto, Raquel, Deus abençoe. Minha neta Alana, Mateus, a cada um de vocês, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu agradeço todo dia a Deus, porque Deus me colocou vocês na minha vida. E eu sei que vocês têm me cobrido de oração. Quero agradecer a irmã Hilda, viu, a cada uma de vocês, em nome de Jesus. A irmã Maria Júlia, é um prazer que queria que todas estivessem aqui. Mas cada um tem um compromisso,
a igreja de Santa Bárbara, que é coraçãozinho, né, pastora? E agradecer a pastora, porque ela é uma mãe para mim. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e agradeço a ela. Porque na hora que eu queria tirar minha vida, eu estava a ponto de tirar minha vida, ninguém sabia disso. E ela chegou ali. E eu agradeço todo dia a Deus. Viu, pastora? Me colocou do seu lado para estar batalhando essa batalha. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Cada um de vocês aqui. A minha família, vocês. Eu vou passar a oportunidade para a pastora da bênção apostólica. Vem cá, pastora. É a pastora presidente. E nós estamos ombro a ombro aqui. Se eu estou em pé hoje, eu agradeço a Deus e a vida dela. Te amo, pastora. Glória a Deus. Levante sua mão para o Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus. Muito obrigada, meus irmãos, por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas e vamos lanchar em nome de Jesus até que Ele venha, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Ô Bruno. Louve ao Senhor todo meu ser.